Olá, seja bem-vindo ao canal Espiritismo hoje e amanhã, porque se o Espiritismo é bom hoje, será excelente amanhã. Se o Espiritismo é bom para você, será excelente para os seus filhos. Hoje vou tratar de um assunto chamado ressurreição. Estamos nos aproximando da Páscoa. Você acredita na ressurreição de Jesus? Você acredita definitivamente que Jesus ressuscitou? Ou seja, que ele voltou no corpo para mostrar-se aos apóstolos? Como fica, portanto, a dúvida de Tomé? Ele, depois da crucificação na cruz, ressuscitou, mostrou-se primeiramente a Maria de Madalena. Maria de Madalena é a maior conversão do Evangelho, segundo o nosso médium Divaldo Pereira Franco, e assim nós concordamos com ele. Ele ressuscitou depois de alguns dias, depois de ter aparecido a Maria de Madalena, no meio da sala onde estavam os apóstolos, e todas as portas estavam fechadas, as janelas, e ele estava no meio deles. Depois de 8 dias desta ressurreição, que ele se mostrou aos apóstolos, ele apareceu a Tomé. E Tomé, antes disso, só havia dito: eu só acredito se tocá-lo. E ele apareceu e disse: Tomé, toca-me. E Tomé o tocou. E a ressurreição de Jesus vem provar o quê? Vem provar que a morte não existe. Que nós somos espíritos, mas imortais, que não morremos. Muito bem. Mas o que é a ressurreição? A ressurreição é a volta de um espírito ao corpo que morreu. Ora, nós nunca sequer vimos a ressurreição de uma folha morta. Então, se Jesus ressuscitou, se ele voltou ao corpo que ele estava utilizando, é uma ressurreição ou não? O que o Espiritismo tem? Quais são as leis espirituais reveladas pelos Espíritos e explicadas por Allan Kardec para nos explicar este milagre da ressurreição? O Espiritismo vem nos explicar o seguinte: viemos do mundo espiritual, para o mundo espiritual nós vamos retornar. Temos no mundo espiritual o espírito com o seu perispírito. O perispírito é uma das transformações do fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal é uma energia que preenche todo o universo. Não existe o vazio. Aonde nós pensamos que há o vazio, há o fluido cósmico universal. E o perispírito é uma dessas transformações. Ele é semimaterial. A parte material se liga à matéria e a parte espiritual se liga ao espírito. No momento da concepção, o perispírito ele começa a ligar-se molécula a molécula ao corpo que está em formação. De maneira que, após 9 meses, o perispírito já está completamente ligado a este corpo. Muito bem. Ora, Jesus teve um corpo carnal como todos nós tivemos. Isto é muito bem assegurado por Allan Kardec no item 66 do livro A Gênese. Se durante a vida, diz Allan Kardec, de Jesus, se durante sua vida Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que ele assim era, será retirar-lhe todo o mérito da vida e de privações, e de sofrimentos, que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele só era aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo até seu último grito no momento de entregar o espírito, não teria sido senão em um vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um homem honesto e simples, quanto mais, e por mais forte razão, de um ser também superior. Numa palavra, teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade.
Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, pois resultariam em diminuí-lo moralmente em lugar de elevar. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é confirmado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram sua vida. Corpo fluídico, perispírito. Esta ideia a respeito da natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, e sim um corpo impassível que desceu do céu no seio da Santa Virgem e não nascera dela. Que assim Jesus não era nascido, não sofrera e não morrera senão na aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria no ano de 360, igualmente no de Roma em 374 e no de Constantinopla em 381. Os docetas do grupo Dokken Aparecer, seita numerosa dos gnósticos, tinham a mesma crença. Esta seita substituiu durante os 3 primeiros séculos. Subsistiu. Bom, de qualquer maneira, então, Jesus teve um corpo carnal como eu, como você, como todos nós. A diferença de Jesus para nós é que ele é o nosso modelo, é o nosso guia, um espírito que evoluiu, que está à frente de nós anos-luz, milhares e milhares de anos-luz. Não é? Encarnações e encarnações, múltiplas encarnações. Antes de o planeta existir, há 4,5 bilhões de anos, ele já era puro, não é? Já era nosso modelo, já era o nosso guia. Portanto, ele encarnou-se, ele não tinha mais necessidade de reencarnar. Um espírito puro, um ministro de Deus, ele encarnou-se no nosso meio, ok? Pregou o evangelho, levou o evangelho, foi assassinado, morreu na cruz. E depois, ele ressuscitou? Não, ele não retomou o corpo que ele havia utilizado. Uma das propriedades do perispírito, que é o liame semimaterial, que une-se a parte material à matéria, a parte espiritual ao espírito, quando o corpo morre, parte para o mundo espiritual o espírito e o perispírito. E uma das propriedades do perispírito é a tangibilidade, visibilidade. Apareceu visível para Maria de Madalena. Tornou-se tangível para que Tomé pudesse tocá-lo. Portanto, Jesus não ressuscitou. Jesus apareceu com o seu corpo espiritual. De qualquer maneira, nós espíritas conseguimos compreender isso. Os católicos e os protestantes veem isso de uma outra forma. De qualquer maneira, a aparição de Jesus após a sua morte é um fato simplesmente espetacular, excepcional, nos mostrando, nos asseverando que nós somos espíritos imortais e que continuamos a viver depois da morte do corpo físico. O que foi um ensinamento excelente, um ensinamento excepcional. Convido a você a estudar o livro A Gênese e conhecer um pouco melhor sobre as leis espíritas, o livro A Gênese, que este ano está completando 150 anos. Completou 150 anos no dia 6 de janeiro de 1868. Ele foi publicado e 6 de janeiro de 2018 completou 150 anos. Um abraço a você e até o próximo vídeo. Se você gostou, dê um like. Se você se interessou por mais vídeos, assista mais vídeos no nosso canal e compartilhe. Obrigado.